Irmãos e irmãs, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja sobre todos nós, sobre a igreja. 2 Pedro capítulo 1, versículos de 1 a 11. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar então. Querido Deus, nós estamos aqui como igreja reunidos e nós aguardamos do Senhor, nós esperamos do Senhor. Nenhuma capacidade humana, nenhum poder humano pode trazer o que só o Senhor pode. E por isso, Pai, nesta noite que cantamos, que estamos cultuando ao Senhor, agora sossegue o nosso coração, sossegue, Pai, a nossa alma, a nossa mente, para que a nossa atenção esteja agora na Tua palavra. Ó Senhor, repreende toda distração, para que a boa semente não seja roubada de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmão, se havia alguém lá na igreja antiga, igreja primitiva, que conhecia a importância de ficar alerta, de ficar atento, esse era o apóstolo Pedro. Quando o apóstolo Pedro era novo na fé, era ainda inexperiente na fé, ele tinha uma tendência muito grande de confiar em si mesmo, e tanto que o Senhor Jesus por várias vezes o repreendeu, e Pedro por várias vezes ele se precipitou, quando ele precisava esperar, era aguardar, mas ele foi precipitado. Ele muitas vezes dormiu quando deveria orar, quando deveria insistir um pouco mais na oração, mas principalmente Pedro falou quando deveria ficar calado. Assim era o apóstolo Pedro, meus irmãos, um cristão corajoso, um cristão disposto, mas um cristão descuidado, porque ele não tinha cuidado na maneira que ele fazia as coisas. E nessa carta aqui que ele nos escreve, 2 Pedro capítulo 1, todo o texto, ele é uma pessoa diferente. Enquanto que na primeira carta, lá em 1 Pedro, ele enfatiza a graça de Deus, ele fala a respeito da graça de Deus. E se você olhar as escrituras, no capítulo 5, de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12, você encontra o tema da carta de 1 Pedro.
Pedro fala sobre a graça de Deus. 1 Pedro 5,12, ele diz assim: por meio de Silvano, foi quem levou a carta para as igrejas, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Então ele escreve aqui, na primeira carta, sobre a graça de Deus. Mas na segunda carta, ele muda o seu tema. O tema não é mais a graça de Deus, mas o tema agora é o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Mas não é um conhecimento apenas intelectual, apesar de que isso também está implícito aqui. Mas ele fala de um conhecimento prático. Quando você aprende a respeito de Deus, quando você aprende a respeito de Jesus, você começa agora a colocar isso em prática na sua vida, e é o que Pedro vai nos trazer aqui a respeito disso. A primeira epístola fala da graça, mas a segunda epístola fala a respeito do conhecimento. Por quê? Porque ele começa a falar o que é um crente de verdade. Eu acho que alguns aqui já compraram alguma coisa falsificada. Às vezes um sapato, lá um tênis, né? Às vezes um aparelho, um celular ou uma roupa falsificada. Tinha a mesma marca da original, parecia, era idêntica em algumas coisas, mas você descobriu que aquilo era falsificado. Então nessa época também, Pedro começa a escrever a respeito de alguns cristãos que eram falsos, falsificados. Então ele começa a falar o que é um cristão autêntico, o que é um cristão genuíno, quais são as suas características, o que ele precisa ter, o que ele precisa confiar, o que ele precisa falar. Então primeiro ele fala do genuíno, e no capítulo 2 em diante ele fala dos impostores, daqueles então que não estão em Jesus Cristo. Então Pedro aqui faz nessa carta 3 declarações importantes a respeito do que é um crente verdadeiro. Eu quero que você e eu nesta noite prestemos muita atenção e você comece a questionar em seu coração: será que eu tenho vivido uma vida cristã autêntica? Será que eu posso passar no teste de Deus? Ou será que eu sou alguém que está apenas imitando o que é verdadeiro? Sou apenas uma fotocópia? Sou apenas uma xerox mal feita daquilo que é realmente autêntico? Então nós precisamos meditar a respeito disso. Então Pedro faz 3 declarações a respeito da vida cristã autêntica. A primeira: a vida cristã autêntica parte da fé. Então, pegue isso para a sua vida. Um verdadeiro cristão, uma verdadeira vida cristã, ela tem a sua origem, o seu ponto de partida na fé. Olha aí, capítulo 2, que nós lemos, capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, versículos de 1 a 4, Pedro fala a respeito disso. Mas principalmente o versículo 1, quando ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro chama essa fé de fé igualmente preciosa. Talvez a gente possa pensar, quem sabe você já até pensou nisso, que os apóstolos, os 12 apóstolos que viveram lá na companhia de Jesus por 3 anos, por cerca de 3 anos, ou aqueles que andaram com Jesus lado a lado, viram os seus milagres, observaram em primeira mão as suas palavras, ouviram essas palavras, pudessem ter uma vantagem sobre nós. Talvez a gente pudesse até pensar: mas para eles é fácil ter fé. A fé que eles obtiveram então é melhor do que a nossa. Então Pedro diz para nós que isso não é verdade. Isto não é verdade. Ele fala assim: olha, eu que obtive fé lá vendo Jesus, e vocês que obtiveram fé sem ver Jesus, a nossa fé é igualmente
preciosa. Ela parte do mesmo Deus. Ela parte da mesma fonte. Nós não precisamos ver Jesus fisicamente. Nós não precisamos tocar em Jesus para manifestar fé, porque a nossa fé no Salvador, em Jesus Cristo, é tão preciosa como a fé que aqueles apóstolos manifestaram. Então ele começa falando para nós, olha, essa fé que nós obtivemos, ela é igualmente preciosa, tanto para eles quanto para nós. Irmão, você que já creu em Jesus, você que já fez um compromisso com Cristo, uma coisa que marca uma vida cristã autêntica é que você tem uma fé preciosa. Você tem uma fé que não deve em nada aquilo que os apóstolos tiveram. Isso é a maravilha do Evangelho. Não existe status de fé maior ou menor. Todos nós obtivemos da mesma fonte. Se você voltar um pouco na primeira carta de Pedro, capítulo 1, a primeira carta, no versículo 8, ele fala a respeito disso. Ele traz esse argumento de novo, ao falar sobre a fé, no capítulo 1, versículo 8, vamos ler juntos? Capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 8, leiamos: a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Nós não vimos Jesus, nós não tocamos Jesus, mas Pedro diz, vocês não viram, mas amam, assim como eu que vi, o amo. Vocês não viram, mas creram, assim como eu criei. A fé de vocês é realmente preciosa. Irmãos, por várias vezes, Pedro menciona aqui, por várias vezes na sua carta, de 2 Pedro, ele menciona Jesus como Salvador, como o nosso Senhor e Salvador. Tanto é que no versículo 1, no final do versículo 1, ele diz assim: Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, e nele nós temos fé. Se você sair perguntando para as pessoas, você gostaria de ter a paz de Deus na sua vida? Se você perguntasse para a pessoa do seu lado, né? Olha, você gostaria de ter a paz de Deus na sua vida? 100% das pessoas diriam, sim, eu gostaria de ter a paz de Deus na minha vida. Só que às vezes não tem. E por que não tem? Porque a Bíblia fala que para ter a paz de Deus na sua vida, você precisa ter paz com Deus. Não é só um jogo de palavras. Mas para você ter a paz de Deus no seu coração, você precisa ter a paz com Deus. E aí então, é que o texto está dizendo que nós precisamos ter a experiência com o Salvador Jesus Cristo, porque Ele faz a reconciliação entre Deus e nós. E Ele torna agora a paz com Deus possível. Nós éramos inimigos de Deus. E o Senhor Jesus Cristo faz a reconciliação, morreu para que nós tivéssemos paz com Deus. Aí então, é possível agora você ter a paz de Deus na sua vida. Se você não tiver a paz com Deus, você não terá a paz de Deus no seu coração, jamais. Então, volta aí em 2 Pedro, capítulo 1, veja aí o versículo de número 3. Nós estamos falando de vida cristã autêntica. Ela parte da fé, e essa fé envolve o poder de Deus. O versículo 3 diz assim: visto como que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, a vida cristã começa com a fé salvadora, a fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas agora, quando nós começamos a conhecer a Jesus,
nós começamos a experimentar o poder de Deus na nossa vida. É o que o texto está dizendo. E esse poder de Deus na nossa vida, que nós vamos experimentando através então desse relacionamento com Deus, ele vai te conduzindo à vida de piedade, a vida com Deus. É o que o texto diz. Então, pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, Pedro estava combatendo um grupo de pessoas que surgiu naquela época, e também hoje em dia nós temos esse problema, que dizia assim: olha, tá bom, você creu em Jesus, tudo bem, mas existe um conhecimento especial, você precisa de algo mais para que isso seja completo. Então isso que os falsos mestres da época estavam ensinando, que você precisava de um conhecimento especial, de algo especial, para que a sua fé cristã deslanchasse, fosse para frente, você tivesse relacionamento com Deus. Hoje também, na nossa época, alguns vão dizer assim: tudo bem, você creu em Jesus, mas agora você precisa de algo mais, não está completo. Você precisa de uma experiência com o Espírito Santo, você precisa da segunda bênção, de ser batizado com línguas, de ter isso e de ter aquilo. Então, acrescentando coisas para que a sua experiência seja agora completa. Não é o que Pedro está dizendo, e ele combate lá na época os falsos mestres, e combate na nossa época essa falsa ideia. Cristo Jesus fez tudo. Quando Ele te salvou, quando você começa a sua vida cristã, você vem completo. Ele dá a ideia aqui para nós como um bebê. Quando um bebê nasce completo, não lhe falta nada, está tudo ali. Deus nunca recolheu um dos seus por defeito de fabricação, porque estava faltando algum acessório, porque Ele deu a salvação àquele, mas não estava completo. Deus nos deu tudo o que precisamos para crescermos. Assim como Ele deu a um bebê, quando um bebê nasce, ele tem tudo o que ele precisa para crescer. E Ele fala que esse crescimento é pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, essa fé envolve as promessas de Deus na nossa vida, porque o versículo 4, ele diz assim: pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E pega essa palavra, quando você pertence a Jesus, quando essa fé é manifesta na sua vida, e você crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, você agora se torna um cristão, e Pedro vai dizer que você é um cristão genuíno, porque agora você tem a natureza divina operando no seu coração, você se torna agora coparticipante da natureza de Deus, a sua natureza é transformada, você agora é nova criatura. Irmãos, é interessante isso, porque uma criança, ela compartilha da natureza dos pais, ela compartilha do gene, ela compartilha do sangue dos pais, assim como nós compartilhamos da natureza de Deus, porque nascemos na família de Deus, pela fé. E Pedro, melhor dizendo, no capítulo de número 2, ele fala a respeito de natureza, capítulo de número 2, versículo 22, veja só o que a Bíblia diz aí, capítulo 2, é só você virar a página da sua Bíblia, versículo 22, ele fala o seguinte: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. A natureza determina o desejo. Guarde essa frase. A natureza determina
o desejo. A natureza do porco, é Pedro que usa essa ilustração, determina o seu desejo de voltar à lama. A natureza do cão, do cachorro, determina o seu desejo de comer até o seu próprio vômito, porque faz parte da sua natureza. A natureza que eles têm determina o desejo que eles sentem. E Pedro aplica na nossa vida. Se nós temos a natureza divina, o que determina agora o nosso desejo não é mais o pecado. O que determina o nosso desejo é a natureza de Deus que agora está operando em nós. As ovelhas, por natureza, desejam pastos verdejantes. E o cristão autêntico, verdadeiro, essa é a argumentação de Pedro, por causa dessa nova natureza que está agindo em seu ser, a natureza de Deus, divina, que nasceu na família de Deus, determina o seu desejo pelas coisas de Deus. Irmãos, a natureza também determina o comportamento. As águias voam, os golfinhos nadam, porque é da natureza deles agirem dessa forma, se comportarem assim. Até tem um cântico de criança conhecido, né? Imagine uma vaca voando, ou um passarinho berrando, né? Diz a música infantil. Não dá, porque o comportamento é determinado pela natureza daquele animal. Mesma coisa, Pedro vai dizer para nós também, irmãos, que o nosso comportamento agora é determinado pela nossa nova natureza. Você agora se comporta como filho de Deus, como membro da família de Deus, como uma nova criatura criada em Cristo Jesus. Mas a natureza também determina a escolha do ambiente. E isso é interessante porque os macacos sobem em árvores, os peixes nadam nas águas, e os tatus cavam buracos. Porque este é o ambiente de cada um deles. O ambiente do macaco são as árvores, o ambiente do peixe é a água, e o ambiente do tatu são as tocas. E o ambiente do cristão é determinado pela sua nova natureza. Irmãos, o nosso ambiente é espiritual. O nosso ambiente é um ambiente determinado pela nossa nova condição em Cristo Jesus. Se você abrir a sua Bíblia, não saia aqui por gentileza de 1 Pedro, mas abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo de número 6. 2 Coríntios, capítulo de número 6. Versículo 14, ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante, ele diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, a nossa natureza determina os nossos desejos, a nossa nova natureza determina o nosso comportamento, e a nossa nova natureza, ela determina o nosso ambiente. Então, diante disso, Pedro vai dizer: como que alguém pode se dizer um cristão verdadeiro, se ele tem desejo que o mundo tem?
Como se ele pode se dizer um cristão verdadeiro, se a sua natureza deveria pender para as coisas espirituais agora, mas ele é carnal? Irmãos, e nós podemos aplicar isso na nossa vida e fazer uma análise, né, no nosso coração. Como nós podemos dizer que nós agora temos a natureza divina operando em nós, somos coparticipantes dessa nova natureza de Deus, mas somos apaixonados por novelas, crentes assistindo, né? Agora acho que já acabou a Babilônia. E coisas essas, muitas vezes inconvenientes para nós colocarmos os nossos olhos e dizermos que temos a natureza de Deus. Crentes voltados para fofoca, para músicas degradantes, que desonram o nome do nosso Senhor. Que ambiente, que comportamento, que desejo nós temos demonstrado pela nossa nova natureza em Cristo Jesus. Irmãos, se nós nutrimos uma nova natureza com o alimento da palavra de Deus, que nós precisamos fazer isso, né? Nutrir a nova natureza divina que está em nós, nós vamos ter pouco interesse pelo lixo que o mundo oferece. Mas nutra a sua nova natureza nas coisas de Deus, e certamente nós teremos pouco interesse naquilo que o mundo venha nos oferecer. Então, Pedro está falando aqui que a vida cristã autêntica parte da fé, mas também ele vai dizer para nós que a vida cristã autêntica, ela gera crescimento espiritual. A vida cristã autêntica gera crescimento espiritual. Veja aí o capítulo 1 de 2 Pedro, agora o versículo 5. E ele vai começar a dizer para nós assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, o vosso zelo, cuidado, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então ele começa a falar: olha, a sua vida cristã começa com a fé. Então você recebe tudo o que você precisa. Ela começa com a fé no Salvador Jesus Cristo. E a fé então gera em você uma nova disposição, uma nova natureza, uma nova vontade. Agora ele diz: você agora começa a crescer. Você tem que ter um crescimento espiritual, assim como o bebê, não falta nada para ele, mas ele precisa crescer. E ele fala agora: se alguém é crente, se alguém diz crer em Deus, passa-se 1 ano, 2 anos, 3, 10, 20, mas ele não cresce, ele não amadurece. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo, que isso não é vida cristã autêntica. Precisa haver crescimento. E para isso, ele fala: use os meios de graça. Deus já proveu para você, Deus já proveu para mim os meios de graça. Ele já deixou aí na sua mão a Bíblia, Ele deixou para você a oração, Ele deixou para você a comunhão da igreja, Ele deixou tudo que nós precisamos. E ele começa a falar aqui de características de uma vida piedosa. Se você contar, são 7. São 7 características aqui de uma vida piedosa. Só que a gente não pode pensar nela como uma escada. Então você desenvolve uma para desenvolver a outra, e aí depois você chega nesse estágio até o 7º estágio. Não. Enquanto você desenvolve isso na sua relação com Deus, uma dessas características, a outra já está sendo desenvolvida também conjuntamente. E todas elas vão sendo desenvolvidas na sua vida. Então, se nós não perseverarmos nisso, meus irmãos, certamente nós estaremos falhando na nossa missão. Então veja aí, lá em Gálatas 5, versículo 22, a Bíblia diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio. 23 também, né? Contra essas coisas, não há lei. Então essas são as características da vida cristã. E ele começa a falar que essas qualidades crescem na nossa vida e no nosso relacionamento vital com Jesus Cristo, porque nós precisamos disso para a nossa fé. Então a primeira qualidade do caráter do cristão é a virtude. A virtude era uma palavra usada na antiguidade entre os gregos, principalmente entre os filósofos, que significava excelência. Então, o primeiro significado disso, quando os filósofos usavam essa palavra, eles queriam dizer que alguma coisa cumpriu algo. Por exemplo, quando a terra produzia e ela dava o fruto com abundância, dizia-se que aquela terra era excelente, virtuosa, porque ela produziu algo que ela deveria produzir. Ela fez algo que ela deveria fazer. Quando o instrumento então tocava bem, funcionava bem, se dizia que ele era virtuoso, porque ele fez aquilo que ele deveria fazer, que ele foi criado para fazer. E aí então Pedro vem e aplica isso na nossa vida. Ele fala: olha, para que você seja um crente autêntico, você tem que ser um crente virtuoso. Você tem que fazer aquilo que você foi chamado para fazer. E a virtude, irmãos, ela está relacionada a glorificar a Deus. O crente foi chamado para ser virtuoso, ou seja, glorificar a Deus através daquilo que ele faz. Será que isso tem sido uma realidade na nossa vida? Então, a segunda característica aqui é o conhecimento. Então, a fé ajuda a desenvolver a virtude, que por sua vez ajuda a desenvolver o conhecimento. Versículo 5, nós temos aqui: por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Então você tem que fazer realmente, Deus te dá essa capacidade, você vai ter todo o zelo, você vai associar a fé que foi manifestada em seu coração com a virtude, ou seja, fazer aquilo pelo qual Deus o chamou para fazer. E a virtude, então, com a virtude vem o conhecimento. E o conhecimento aqui, ele não significa apenas um conhecimento teórico, apesar de que ele está relacionado com isso também, mas ele está falando a respeito de um conhecimento prático, discernimento. É você saber lidar, a capacidade de lidar com a vida de modo adequado. Essa capacidade de discernir, essa capacidade que o esposo e a esposa têm de discernir, o filho tem, o cristão tem, de discernir a maneira mais adequada para lidar com a vida e com as coisas da vida. A terceira virtude, a terceira característica é o domínio próprio, que significa o autocontrole. É como você consegue se controlar diante das situações de pressão. Então e a quarta virtude é a perseverança, que é a capacidade de se manter firme nas circunstâncias difíceis. Podemos dizer assim: o autocontrole te ajuda a lidar com os prazeres da vida, tá? Então, com as tentações da vida. E a perseverança te ajuda a lidar com as pressões e os problemas da vida. Como você lida com as pressões, os problemas, você pode encontrar isso também em Cristo Jesus, no Senhor. Se você olhar aqui o texto da palavra de Deus, no capítulo de número 1, versículo agora de número 6, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Irmãos, a piedade, inicialmente ela tinha uma tradução interessante, que significava adorar bem. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que adora bem. Ela procura obedecer à vontade de Deus na sua vida.
ela procura fazer a vontade de Deus. Isso aqui descreve um relacionamento com Deus e com o outro. Uma pessoa piedosa, ela está bem com Deus e bem com o outro. E aí ela pode adorar bem. Jesus fala de uma situação de que alguém vai levar uma oferta ao altar e se lembra que tem um empecilho, que é um relacionamento ruim, quebrado com alguém. Deixa lá, não adore ainda. Volta lá, faz a reconciliação e volte e adore. Isso tem a ver com a piedade. A piedade é a capacidade de adorar bem, de estar bem com Deus, tudo em ordem, e com o outro. E aí nós vamos e adoramos. Com a piedade, a fraternidade. Versículo 7 fala da fraternidade. Então ele diz assim: com a piedade, a fraternidade. A fraternidade é uma palavra que aparece aqui, é a palavra Filadélfia, que é o amor entre os irmãos. Então ele vai dizer que essa virtude, eu creio que Pedro adquiriu aqui do jeito mais difícil, porque os discípulos estavam sempre discutindo e discordando uns com os outros. Então nós precisamos desenvolver no nosso coração esse amor fraternal, o amor uns pelos outros, porque senão nós não conseguiremos, irmãos, desenvolver a última característica aqui, que é o amor. E essa outra palavra amor aqui, ela não é mais Filadélfia que aparece, mas é o amor ágape, que é uma outra palavrinha na língua que foi escrito, que significa amor sacrificial. É o amor que Jesus demonstrou na cruz pelo pecador. Então nós podemos dizer assim, que o amor fraternal é a capacidade de amar o outro por causa das semelhanças. Enquanto que o amor ágape é a capacidade de amar o outro apesar das diferenças. Apesar de sermos diferentes, Deus nos chamou para manifestar esse tipo de amor uns pelos outros na nossa vida. E aí então, irmãos, nós precisamos questionar: será que nós temos desenvolvido isso na nossa vida, no nosso coração, na vida cristã? A vida cristã autêntica, ela então tem a ver com isto no nosso coração, com essa situação na nossa vida. Senão nós não estaremos crescendo espiritualmente e seremos tidos, como o capítulo 2 de Pedro fala dos falsos mestres, do caráter dos falsos mestres, dos falsos crentes, como eles vivem de forma enganosa. E por último, a vida cristã autêntica, ela tem a ver com os resultados. O versículo de número 8, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, ele termina ali falando então a respeito do crescimento espiritual, e agora ele fala do resultado. Veja só: porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de que maneira o cristão pode ter certeza que está crescendo espiritualmente? Você e eu. Como que você sabe que você está crescendo espiritualmente? Como que você sabe que esse mês ele tem uma característica melhor na sua vida do que o mês passado, porque você cresceu mais espiritualmente? Este ano de 2015 é melhor do que o ano de 2014, porque você cresceu mais espiritualmente. Geralmente nós avaliamos os anos e os meses se nós ficamos mais ricos ou mais pobres. Então, se você ganhou mais dinheiro, quanto que você ganhou, adquiriu uma casa própria, comprei um carro, cresci, estou bem financeiramente. Aí você liga para os parentes: não, eu estou bem aqui em Brasília, eu aqui consegui fazer a vida, estou crescendo, estou bem. Mas não é isso. O que nós podemos medir em relação à nossa vida espiritual? Ela está melhor do que estava o ano passado? Ou está estagnada? Há 10 anos eu estou estagnado. Cuidado.
Então Pedro fala, ele apresenta aqui 3 evidências do verdadeiro crescimento espiritual. Ele usa 3 exemplos. Ele fala do fruto, ele fala da visão e ele fala da segurança. Então ele fala assim, olha, para você saber que você está crescendo espiritualmente, você tem que dar fruto. Você tem que dar fruto. E o versículo 8 diz, porque estas coisas existindo em vós, que coisas? A que nós falamos. Piedade e todas essas características aqui, domínio próprio e tudo mais, essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minha irmã, se essas coisas não estiverem presentes em você e em mim, então nós vamos ser inativos e infrutuosos, não vamos dar fruto. Entra ano e sai ano, e você fez um monte de coisa, cresceu no seu trabalho, cresceu na conta bancária, cresceu em outros aspectos, mas espiritualmente está um fracasso, inativo. E Pedro nos alerta a respeito disso, que o cristão estagnado é um cristão infrutífero, é um cristão inativo, e o seu conhecimento de Jesus Cristo não produz nada prático. Ele vem para a igreja, ele ouve, e o seu conhecimento de Jesus não produz nada. Não produz um relacionamento melhor dentro de casa, não produz trabalho para o Senhor, não produz nada. E ele vai se conformando. Por quê? Porque Pedro dá uma outra característica de alguém que não está crescendo espiritualmente. Ele fala da visão. O versículo 9 ele diz assim: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é o quê? Cego. Mas não é uma cegueira total, é uma cegueira parcial, vendo só o que está perto. Quem aqui é míope? Quem é míope? O míope, se tirar o óculos, ele não acerta o caminho de casa, né? Ele consegue ver de perto, mas não consegue ver de longe, não é? É assim que funciona a miopia. Então Pedro está falando de uma pessoa míope. Ela não consegue ver longe, ela só consegue ver perto. E essa frase aqui, vendo só o que está perto, é justamente a tradução de um termo que significa miopia. Então, meus irmãos, se nós esquecemos o que Deus fez por nós, se nós esquecemos o que Ele realizou, qual foi o preço que Cristo pagou, nós não teremos ânimo algum para falar de Jesus. Nós veremos só a nossa própria necessidade, só o nosso próprio umbigo. Nós não teremos condições de ver o outro, de ver a situação do outro, de ver as promessas de Deus, de ver o que Deus tenha realizado e o que Ele vai realizar, porque nós estamos míopes. E muitas vezes pessoas têm entrado nas igrejas com uma visão míope, e elas clamam a Deus e dizem: Senhor, eu preciso de dinheiro, Senhor, eu preciso de saúde. E o eu torna essa pessoa sempre míope, porque ela só vê a si mesmo, ela se esquece do que Deus fez por ela, e ao olhar para a cruz, e ao olhar para aquilo que Deus fez pelas nossas vidas. A vida, meus irmãos, é curta demais, e as necessidades do mundo são grandes demais, para o povo de Deus ficar andando de um lado para o outro, com os olhos fechados. Nós precisamos enxergar longe. Isso faz parte da vida cristã autêntica. Nós precisamos ter a nossa visão aberta. E ele, por último, fala a respeito da segurança. O versículo 10 e 11 diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum,
pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós andamos de olhos fechados, nós acabamos tropeçando. Mas o cristão em crescimento, ele caminha confiante, ele caminha seguro, pois ele sabe que a sua segurança está em Jesus Cristo. Por isso ele caminha com certeza rumo a Canaã celestial. Ele fala que uma das formas de nós confirmarmos a nossa vocação e eleição é realmente procurando com diligência fazer aquilo que Deus colocou na nossa vida. Ninguém pode ser vocacionado sem ser eleito, elas caminham juntas, lado a lado. Não existe vocação sem eleição e não existe eleição sem vocação, elas caminham juntas. O crente eleito é o crente vocacionado e o crente vocacionado é o crente eleito. Não há separação, ambas caminham para o mesmo propósito, para a glória do Senhor. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, a palavra de Deus nos dizem o seguinte, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, a palavra de Deus nos diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tem a mesma ideia da escolha de Deus, da eleição de Deus e da vocação de Deus, trabalhando para um mesmo propósito, para uma mesma direção. E isso mostra que nós estamos no caminho certo. O cristão que tem na sua vida esse crescimento, ele não tem dúvida. Ele não tem dúvida em relação a quem Deus é e o que Deus espera dele, o que Cristo Jesus fez pela sua vida. Ele não tem dúvida, ele caminha seguro, porque ele foi eleito, ele foi vocacionado para não só servir a Deus, não só crescer espiritualmente, mas como diz o versículo 11, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, ninguém vai entrar lá por sorteio. Se você não amou o Senhor Jesus aqui, se você não procurou crescer, se os cultos eram um peso para você, a oração era um suplício, um tormento, ler a Bíblia era cansativo, como que você quer caminhar para Jerusalém Celestial? O que você vai querer fazer lá? Quais são os seus interesses que estão lá? Porque se você não amou essas coisas aqui, como você espera que será a sua paixão lá? Então o crente que foi eleito e vocacionado por Deus, salvo, tem a natureza divina, ele é coparticipante da natureza divina, e pela fé foi alcançado, ele caminha triunfante, confiante, não sem problemas, mas confiante, até aquele dia que ele será recebido no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, essa palavra nesta noite é para nós. Temos o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa vocação, a nossa eleição, a nossa fé suprida, fortalecida. Talvez você tenha caminhado desanimado, triste. Querido irmão, irmã, se você é um daqueles que Deus chamou, então coloque toda a sua diligência. Quando Pedro fala no versículo 5, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, peça a Deus, Senhor, me dê toda a força
para que eu associe com a fé que eu manifestei lá, a virtude, e vai então todas essas características. E Deus trabalha o nosso coração e alimenta a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus.